Olá a todos. Vou passar para vocês o conceito e uma definição sobre memórias de computador. Memórias são todos os dispositivos que permitem que um computador possa armazenar dados de forma permanente ou temporária. Existem as memórias primárias e as memórias secundárias. As primárias, que são essenciais para o funcionamento do computador, exemplo, memória RAM, ROM e memória cache, que normalmente servem como uma ponte para as memórias secundárias. São chamadas também de hard disk, CD, DVD, pendrive, memory card, certo? As quais não podem ser endereçadas diretamente e precisam ter suas informações carregadas nas primárias para assim serem tratadas pelo processador. Tipos de memória. Temos memória RAM, que é a Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Temos os HDs, SSD, memórias flash, mídias ópticas, ROM, memória cache e VRAM. Aqui tem alguns exemplos e fotos aqui de, exemplo, memórias, HDs, SSDs, flashes, a memória óptica, tá? Temos aqui a memória RAM, que também é conhecida como BIOS, tá? Temos os flash e as memórias VRAM, que dão melhores qualidades de vídeo, dando velocidade para jogos e melhorando a qualidade da imagem. A hierarquia das memórias, elas servem para distinguir uma memória da outra e tem uma classificação geralmente pelas suas formas de dimensões. Um exemplo, tamanho ou capacidade e a velocidade de acesso. Temos aqui um exemplo na pirâmide que iniciamos com memória secundária, memória principal, memória cache e registradores. As funções de cada memória, elas variam de uma para outra. A memória RAM, que é um tipo que possibilita a leitura, gravação, regravação de dados. E também, quando o usuário não tem a função ou esquece de fazer a gravação, esse tipo de memória perde todos os dados daquele momento. Temos aí o HD, que este hardware é um componente de computadores, tanto notebook como desktops, e este equipamento tem a finalidade de armazenar os dados permanentemente até o momento que o usuário queira deletá-los. Os SSDs, usados como um exemplo, as memórias flashes, têm a função de dar mais velocidade, mais rapidez, otimizando a performance de armazenamento do usuário. Temos também as memórias RAM, que são convencionais, que preservam o conteúdo, sem utilização de uma fonte de alimentação para o computador. Os discos ópticos, que a gente conhece como CD, DVD, eles também são uma forma de armazenamento ou para leituras. Temos aqui um exemplo de informações que são gravadas uma única vez pelo fabricante, que são quem? As memórias ROMs, tá? Ela, como eu dei um exemplo de BIOS, o fabricante ele grava todas as informações e as funções daquela placa para ficarem armazenadas para quando forem exigidas pela máquina, elas serem executadas. Então, temos um exemplo aqui de memórias de vídeo, certo? Que, como eu tinha informado, ela dá uma melhor design, um melhor gráfico, uma velocidade melhor para jogos, para vídeos, certo? E uma observação: memórias principais são as memórias que o processador precisa para acessar via os dados, para enviar informações que o usuário necessita. Já as memórias secundárias são as memórias de armazenamento, como passei a informação anterior, como um HD, como um pendrive, certo? Que são memórias que são gravadas permanentemente até que o usuário deseje apagá-las
ou serem danificadas, certo? Então, isso eu passei para vocês agora como um vídeo educativo, certo? Então, uma ótima noite para vocês.